Não há, nesse conjunto de medidas, não há nenhuma penalização aos milhões de brasileiros que ganham menos do que 5 salários mínimos ou que ganham menos do que 3 salários mínimos, aos 60 milhões de brasileiros que ganham menos do que 5 salários mínimos. Não há nenhuma penalização à classe trabalhadora e não há nenhuma penalização aos pequenos poupadores. Então ganha a sociedade brasileira, porque a gente vai ter um país com mais justiça fiscal, com mais justiça social. E perdem, evidentemente, todos aqueles que ganharam com a inflação nos últimos anos. Esses perdem, com certeza. E ganham, portanto, todos aqueles que perderam com a inflação nos últimos anos. acredito que lutei tanto para perder tudo assim, desse jeito. Filho, vem aqui. Você já sabe. Tudo que vier das tuas mãos, faze-o conforme as tuas forças. Muito bem. Você sabe que você tem que ser educado com as pessoas e que isso aqui é muito importante pra gente. Então seja educado com as pessoas, sorri pra todo mundo, tá bom? Ela vai te ajudar. E lembre-se, esses não são pra você. Sim, mãe. Dr. Milton Soldani Afonso, completando 91 anos. Dr. Milton, uma vida de muitos sonhos realizados? Mais do que eu podia sonhar. Na sua infância, o senhor vendia doces para ajudar no sustento de casa, né? Entregava o dinheiro para sua mãe. E isso contribuiu para a sua formação como um grande vendedor? Como é que foi? Exato, porque como é criança, 6 anos, 7 anos, na rua, né?
vendendo, eu só tinha aquela mercadoria para vender. E eu só podia tirar lucro, ter algum lucro daquilo. Então eu ficava desesperado para vender logo todo o doce, para levar o dinheiro para minha mãe, para que hoje minha mãe tenha dinheiro para comprar mais açúcar, para fazer mais doces, né? Eu não era feliz. Depois que eu vi como eu saí da miséria, mas depois que Deus me resgatou, né? Mas eu fiquei dentro dos limites, eu brincava, ia para a escola, tinha meus amigos, aquela vida. Porque eu nunca tinha visto o outro lado. A pessoa quando vai subindo, aqui é infeliz. Você quanto mais sobe, tem mais algo a subir, tem pessoas mais ricas na frente, já tem uma visão diferente. A criança não, a criança não se sente feliz. Eu me satisfazia com aquilo, achava que a vida ali é aquilo. E quando eu saía vendendo doce, eu não sofria por isso. Eu ficava feliz em ajudar minha mãe. Eu tomava banho de 15 em 15 dias na bacia, não escovava dente, não tinha nada daquilo. Eu não podia nem sonhar quando eu vivia naquela pocilga, né? Vivendo miseravelmente. Hoje toda criança tem uma bicicleta, as meninas têm uma boneca, eu não tinha nada. Eu tinha como pegar um cabo de vassoura velha, cortava a parte da vassoura, subia, amarrava o cordão e ficava pulando na rua. Aquele era meu cavalinho. Então, como eu vivia aquela miséria extrema, eu procurei ajudá-la nesse ponto. E Deus, através disso, Deus foi me formando também, com aquela vontade de vender e vencer na vida. Esse realmente para mim foi uma bênção. Eu vendia doce na rua. Com 7 anos estava com uma bandejinha lá de cocada, pé de moleque, não sei o que lá mais, né? Olha doce, doce de coco, pé de moleque. Olha doce de coco, pé de moleque. Ô menino, esse pé de moleque tá fresquinho? Tá sim, senhora, minha mãe acabou de fazer. Opa, eu quero um. Obrigado. Obrigado, senhor. Tenha um bom dia. Pra você também. Olha doce de coco, pé de moleque. Olha doce. Eu sei que o pessoal comprava. E quando não queria, o pessoal dava, o cara ficava com perto de mim e comprava. Então eu fui desenvolvendo essa capacidade de venda lá na rua, descalço, de calça curta, e lá que eu comecei. Eu não tinha quase nada, mas mesmo pouco, eu nunca guardei só pra mim. Menino, vem cá. Você quer um doce? Quero sim.
Não, minha mãe, como eu disse, sempre foi minha tremenda amiga minha. Minha mãe era tão querida, pobre. Ela não podia oferecer muita coisa, né? Por exemplo, quando tinha alguém que fazia aniversário, que aqui presente que ela podia dar. Ela comprava uma latinha de leite condensado. E levava, embrulhava a latinha de leite condensado, barrava. Meu pai era muito bonzinho, coitado. Ele ficava, quando ele estava muito bem, ele ficava rindo. Ele é bonzinho, mas dominado pelo vício, né? Meu pai trabalhava num hotel lá, ganhou porcaria, foi mandado embora para bebedeira. E meu tio, que era eletricista, foi trabalhar em Cubatão, quando a Light estava construindo aquela usina de Cubatão, aquela represa. Sim. E nós morávamos lá embaixo, na casa de empregados ali, em Cubatão. Mas muito pobre. Meu pai, como eu disse, meu pai bebia, ultimamente não tinha quase comida. A esposa desse meu tio, que levou meu pai para lá, é Dona Lila. E ela gostava muita gente, né? Quando a gente ia visitar, ela sempre dava um presente. E ela, um dia, nós fomos visitar, ela me deu 2 ovos. Um para mim e outro para o meu irmão. E nós saímos com os ovos na mão, feliz, né? Meu pai estava chegando bêbado com um colega, outro bêbado. Eu queria que minha mãe fizesse comida para eles. Ô, Genebra, faz uma coisa pra gente comer. E minha mãe não tinha, mas é a única que tinha aqueles ovos. Genebra, o que tem pra gente comer? Tem ovo, José? Tem ovo. Ela tomou os ovos da gente e foi fritar. Eu gritaria, meu netinho, eu quero meu ovo, não sei o que lá mais. Fritou nosso ovo para dar para a comida do meu pai, porque é a única coisa que tinha com farinha lá. Fritou os 2 ovos e dividiu com o colega ali, bêbado dele. Então, São José, como anda a vida? Mais ou menos, na verdade, né? Eu acho que vai mudar essa semana. Eu tô aqui pra isso. Me trazer seu bilhete de hoje. Aqui está. Muito obrigado. Esse aqui é o premiado. É esse. Ninguém da minha família jamais ouviu falar dos adventistas do 7º dia, até meus 9 ou 10 anos. Por incrível que pareça, foi meu pai o responsável pela maneira como a minha mãe conheceu a verdade bíblica e a repartiu conosco. Boa tarde, São José. Como de costume, vim aqui lhe trazer seu bilhete de sábado. Sorte. Oh, muito obrigado, hein? A sorte vai mudar. Vai mudar. Mas e esse papel aqui? Ah, eu estava vindo pra cá, tentei vender um bilhete para um tal de adventista, ele não aceitou e me deu esse folhetinho, eu vim trazer aí como cortesia. Vou deixar aqui então. Deixa aí. E aí, vamos dar tomar uma? Vamos sim. Minha mãe foi a primeira a notar o convite sobre a mesa. E como ela era uma admiradora da Bíblia, resolveu na hora que iria às palestras e nos levaria também. Minha mãe sofria muito com o meu pai, que era um ébrio, um bebedor.
e já vendo os filhos daquela miséria. Quando ela viu, ela começou a frequentar, através desse convite, ela viu que tinha um novo horizonte, porque lá falou no colégio adventista, a volta de Jesus. Ela viu ali que era uma porta para fugir, talvez, daquela miséria que ela vivia. Minha mãe se tornou adventista e entendeu que eu poderia ter uma educação melhor se eu fosse para o colégio interno que a igreja tinha aqui no Brasil. Ela trabalhou muito e economizou tudo que podia para que eu fosse para lá. O meu apelido era Pepino, porque era meio amarelinho, era meio esse cor. A mesma, eu não sei porque me deram um Pepino. Todo mundo, ó Pepino, lá. E um lá, coitado, lá, que tinha uma hora chamada de Gambá. E o senhor era o Pepino? Eu era o meu Pepino. Lá no colégio interno, a gente trabalhava algumas horas do dia. Isso foi muito bom para mim. Me desenvolvi fisicamente e emocionalmente. Eu sempre gostei muito de ler. Lia jornais desde os 10 anos. E a Bíblia era uma das minhas leituras preferidas. Então, no colégio, eu estava no paraíso, porque o número de livros era muito maior do que tinha em casa. Minha mente começou a se abrir. Eu falei assim, eu tenho que sair dessa miséria, tenho que encontrar um meio. E quanto mais eu lia, estudava e tinha ambição na vida. Isso me despertou a ambição. Desde que eu aceitei conhecer a Igreja Adventista, a Igreja Adventista que abriu. Compreende? Eu comecei a ler os relatórios depois já me deu a vontade de viajar pelo mundo, né? Já pelo mundo, ver aquelas cartas missionárias, né? Do colégio, os missionários iam lá, contavam a experiência da China, da Índia. Um dia eu vou estar lá. Ô Pepino, tudo bem? Nossa, você tá sempre cheio de livros, né? Tá lendo o que agora? Castro Alves. Pô, legal, hein? Viu, mas eu só vim trazer uma carta pra você e eu acho que é da sua mãe. Obrigado. Até mais. Meu filho querido, oro por você todos os dias. Tenho certeza de que você está no melhor lugar do mundo. Esse colégio é um presente de Deus para sua vida. Como você sabe, as minhas economias estão terminando. Tenho orado por uma resposta de Deus para que você possa continuar seus estudos e se tornar um grande homem. Com amor, sua mãe. Naquele momento, eu percebi que precisava me tornar ainda mais independente, inclusive financeiramente.
eu vi que o pessoal se preparava para as férias vender livro. É o que eles chamavam de colportagem. Olá, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Meu nome é Mito Afonso, sou estudante. Eu estou vendendo alguns livros para pagar os meus estudos. Ah, que interessante. Sim, bastante. Sobre o que eles falam? Olha, fala sobre saúde, educação, família. Tenho certeza que a senhora vai gostar bastante. Eu devo tudo à colportagem. Eu comecei sem nada, meu pai não tem um tostão, eu dependia da colportagem. E a colportagem não somente me fortaleceu espiritualmente, como também me treinou a minha vida. Eu fui treinado como vencedor. Como foi sua manhã de trabalho? Milton, foi complicado. Não foi muito boa, não. Foi bem complicado. Mas graças a Deus, né? Passou, né? Almoçar? Cara, obrigado. Você não tem o que comer? Não. Volto já. Aqui, trouxe pra você. Hoje é por minha conta. Milton, muito obrigado. Foi na colportagem que eu aprendi a desenvolver uma técnica infalível. Para conseguir credibilidade e vender mais livros, as primeiras pessoas que eu procurava numa nova cidade eram as autoridades, o prefeito, o padre ou outras figuras importantes. Eles podiam até não comprar os meus livros, mas eu os fazia assinar o prospecto de vendas. Com assinaturas tão valiosas, ninguém duvidava do valor e da qualidade dos livros que eu estava vendendo. Eu devo tudo à colportagem. Tanto que eu estive lá na colportagem, lá agora na casa publicadora, agora inaugurando, eles me falaram, eu devo tudo a essa casa publicadora. Foi aí que eu comecei a ser a vida, vendendo livros de vocês aí. O tempo passou, a colportagem proporcionou a minha formação escolar e também a faculdade de Direito. Além disso, me possibilitou uma certa estabilidade financeira. Inclusive, eu já era dono da minha primeira empresa, uma editora de revistas. Mas espera aí,
Antes disso, tem uma parte importante que eu ainda não contei. Eu tinha 22 anos, era solteiro e estava à procura de um romance. E tem lugar melhor para encontrar um grande amor do que a Cidade Maravilhosa? E o amor apareceu para mim dentro de um bonde. Era novembro de 1943. Vi uma linda jovem morena. Meus olhos estavam fixos nela. E eu parecia estar sonhando. Foi amor à primeira vista. Moreninha, bonitinha ali, eu fiquei de olho nela. Falei, eu vou ver onde ela saltar, eu vou atrás. O que você está levando debaixo do braço? São só algumas roupas usadas para os alunos do colégio. Era tão fácil falar com ela. E ela ainda se preocupava com os mais pobres. Que presente de Deus! Foi então que soltei a cantada que nunca tinha falhado. Você não se lembra de mim? Não lembro não. Fui lhe apresentado por Leia, na Praça Santos Penha. Acalmei minha mente, dizendo para mim mesmo que não era uma mentira total. Eu, de fato, conheci uma jovem no Rio que se chamava Leia. Uau, fiz um gol! Tínhamos uma amiga em comum chamada Leia. Mais tarde fui descobrir que era a mesma jovem. Que coincidência! Fomos andando até o colégio, marcamos um jantar e o namoro começou. Quando eu saltei do bonde, eu sempre levava, minha mãe sempre mandava, a gente sempre dava roupas assim. Então ele veio atrás de mim. Aí primeiro perguntou e pediu para ver se eu queria que desse um embrulho para ele carregar. Aí eu falei, não, obrigado, não quero não. Eu tinha uma colega, chamava Leia. E quando ele me disse que ele tinha sido apresentado para mim, ele bateu esse nome Leia, falou Leia, até fiquei. Eu tenho uma amiga Leia, mas como eu não vou na praça, não foi verdade, né? Mas ele disse, porque que me apresentou você foi a Leia. Ele me contou que essa Leia, ele tinha dado uma cantada nessa Leia lá em São Paulo. Era a única pessoa que ele conhecia aqui no Rio também. Quer dizer, ele não era flor que cheirasse, não. Ele era bonito e tinha muito papo. Muito papo, muita conversa pra cima da gente. Até que um dia ele resolveu falar com a minha mãe, com o meu irmão. Aí foi lá em casa, aí e casamos. Três anos depois do nosso casamento, em 1950, nasceu nosso primeiro filho, Celso. A partir daí, a família continuou a crescer. Em 52 nasceu Carlos. Depois veio a nossa única menina, Neide, em 59. E o caçula dos quatro, Paulinho, nasceu em 1960. Na infância, né, a gente tinha momentos assim em família muito agradáveis, né? Os finais de semana ele sempre foi presente. A não ser uma viagem ou outra, que ele sempre fez questão de levar a família. Então, todos feriados, férias, ele nunca viajava sozinho quando estava de férias. Sempre procurou a convivência familiar. Teve uma época que meu pai se apaixonou por camping. Comprou um título do Camping Clube do Brasil na época e aí se empolgou, comprou tudo quanto é tipo de equipamento, barraca, e a gente ia tanto em acampamentos adventistas como em acampamentos do Camping Clube do Brasil.
né? E era muito engraçado, porque aí geralmente os meus irmãos mais velhos iam também, e a gente chegava lá, meu pai armava a cadeira e esperava que os meus irmãos arrumassem a barraca. Então ele ficava, não, aqui, é para lá. E eu me lembro muito bem dele sentado e meus irmãos reclamando de que ele só estava sentado dando ordem para armar a barraca e tal. E eram momentos interessantes, assim, que a gente realmente reunia a família toda. E uma coisa aprendida na infância, nós sabemos que nós permanecemos com esse ensinamento pro resto da nossa vida. E ele é bem-humorado mesmo, ele gosta de soltar uma piada, de fazer uma brincadeira, de implicar com as pessoas, mas mais nesse aspecto, assim, de numa conversa, de brincar, de rir. O lazer dele não era ficar em casa, era a natureza, explorar lugares novos. Que ele tinha sempre os últimos equipamentos, que saía num binóculo, adorava comprar binóculos de todos os tipos que saíam lá fora, assim, ele trazia de diferente. Então a gente sempre tinha aquela alegria da chegada, né, que eram as novidades que eles compravam lá fora, né. Então, o perfil assim do meu pai é uma pessoa mais tímida. Então, ele sempre conosco, ele foi assim num estilo mais reservado mesmo. Quando nós retornamos à infância e começamos a pensar nas memórias, o que fica mais gravado nele é a relação com Deus. Sentimos que a relação entre Deus e ele é uma relação profunda. E quando eu nasci, eu já nasci nos preceitos da igreja, né? E a minha educação toda foi baseada nos princípios religiosos. Meu pai, ele sempre foi uma pessoa de princípios. E isso ele sempre passou para a gente, né, para todos os filhos, sempre colocando Deus em primeiro lugar. Ele sempre fez muita questão, né, da presença na igreja no sábado, do almoço de sábado, dos almoços de reunir a família toda no domingo. Ele sempre foi humilde, a humildade dele também eu acho que é umas características de uma pessoa que tem um pacto com Deus. Nos momentos mais difíceis, ele tinha aquela palavra assim, não, nós vamos encontrar a saída, pode ficar calmo, que vai ter uma solução, coisas até que a gente não podia imaginar que poderia acontecer no meio empresarial, coisas assim impensáveis. Sim, no iniciozinho da Golden, né, a gente participava muito, mas a gente participava muito em casa. Assim, meu pai sempre trouxe muito o assunto trabalho para casa, né? Então a gente participou desde da formação, da logomarca. No início, a empresa era dirigida pelo meu pai e assim que os filhos foram se formando, lógico que foram participando da administração. Eu, na época, estava na Petrobras, formei engenharia, estava trabalhando na Petrobras, já estava há 7, 8 anos, quando ele me convidou para integrar no projeto Golden. Eu rapidamente me integrei no projeto Golden, isso por volta de 1980. Eu comecei na área de vendas, que era uma coisa que meu pai começou com venda, né? Então eu comecei vendendo, montei uma empresa de venda, e como a história do meu pai também foi uma história de venda, né? Desde lá da época da colportagem, depois que ele criou uma empresa de revista fiscal, orientações tributárias, de vendas também, talvez isso tenha tido uma afinidade maior por esse tipo de relacionamento. Meu pai sempre gostou de tratar muito bem os vendedores, de um relacionamento bom com os vendedores, e eu, como entrei na área de venda, talvez tenha sido essa aproximação boa. Todos os projetos filantrópicos da Golden estavam sob a minha supervisão. A gente tinha os trailers que faziam atendimento nas comunidades carentes, né, que eram trailers de atendimento médico. Mas todos os irmãos trabalharam na empresa, contribuíram e continuam participando de alguma maneira, eles continuam participando ativamente. Hoje a empresa é profissionalizada, né, eu não tenho uma função administrativa na empresa, nós acompanhamos a gestão dos administradores que são profissionais do mercado. Com a Golden foi muito bom isso, porque juntou
a família, né? Eu acho que esse era o projeto do papai, assim, foi tirando todo mundo do seu ideal, assim, do seu sonho, porque todos tinham seus sonhos independentes da Golden, né? O Celso queria ser médico, o Carlos era engenheiro, já trabalhava na Petrobras, né? Na Reduc. Então, e meu pai sempre lá querendo puxar a gente para trabalhar com ele. Você não está crescendo e comprando, ele fica angustiado porque parece que não está crescendo. A semente foi plantada, né? E hoje eu preciso da oração, eu preciso da fé. E recebi isso dele, de se apegar mesmo a Deus em todos os seus momentos da vida. Isso é muito importante para mim. Nada é mais importante do que isso. Nem filho, nem família, nem mulher, nem amigos. É uma comunhão dele com Deus. É impressionante, aí fica até arrepiado, mas é a verdade. Acho que a igreja, para ele, foi essa âncora que ele encontrou de apoio, né? Para seguir a vida, para ter um porto seguro, para ter um apoio e para ter um relacionamento familiar e empresarial, de princípios. A energia que ele tem de vida é uma coisa impressionante. Eu agradeço a Deus todo dia isso. Se Jesus estivesse vivo, seria um discípulo, um servo, uma vida voltada a Deus. Bom, agora que eu já contei sobre a minha família, vamos voltar à época em que eu era dono da minha primeira editora de revistas. Eu comecei a ganhar mais dinheiro no mercado editorial. Inclusive, acabei me tornando dono de outras publicações. Quando nós casamos, ele trabalhava vendendo livros, estava lutando, começando a luta pela vida, né? E nunca mais ele teve contato direto com a família, porque ele começou a sair para trabalhar, para vender livros. Então, no Natal, ele vendia livros, saía nas férias. A mãe dele, a família dele, muito pobre também, não podia também vir do colégio, né? Nunca podia vir vê-lo. Então, ele ficou muito tempo sozinho, sabe? Todo casal almeja depois ter sua casa, ter seu cantinho, né? Ter suas coisas, né? Mas já naquela época, engraçado, que ele começou a ganhar dinheiro, ele já estava pagando alunos para vir para o colégio para estudar aqui no IPAI. Tinha dois primeiro, depois foi aumentando. Até engraçado que às vezes chegava, eram R$2.000 o aluguel do apartamento. Aí ele atrasava aquele aluguel e eu achava ruim. Mas como? Tem que pagar, porque eu estava atrasado e tal. Tinha momentos que eu falava, né? Puxa vida, pô, a gente não, você atrasa o aluguel e já está pagando coisa. Ele sempre foi assim. Um coração maravilhoso. Será que eu tô no negócio certo? Será que é isso que eu quero pro resto da minha vida? Ao me questionar sobre a minha carreira, percebi que podia dar uma contribuição maior à sociedade. Foi aí que me envolvi com a área de saúde. Primeiro foi o plano de saúde do Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro. Depois a coisa cresceu e o plano se transformou no Serviço Nacional de Saúde, o Senasa. Acabei voltando a trabalhar um pouco com revistas, até que Deus colocou em meu caminho uma oportunidade que mudaria a minha história para sempre. Depois disso, a Golden Cross para mim foi o melhor negócio que fiz da minha vida. Imagine um seguro de saúde com o nome Golden Cross. Não tem uma sonoridade nobre? Golden Cross. É isso. Golden Cross. Assistência Internacional de Saúde. Mas tem uma coisa.
Essa empresa vai ser registrada como uma instituição filantrópica. Ou seja, todo o nosso lucro vai ser voltado para projetos sociais, educacionais e de evangelização. Não se preocupem, vocês não vão trabalhar de graça para sempre. Mas para fazer a empresa crescer, o dinheiro vai ser reinvestido nela. Mas o lucro mesmo, esse vai ser para ajudar as pessoas, certo? Tem um porém. Nós vamos precisar orar bastante. Mas por quê? Como a empresa está no começo e nossas reservas são pequenas, precisamos que nenhum dos nossos associados fique gravemente enfermo por pelo menos 1 ano. Ninguém ficar doente. Eu tinha medo de no primeiro semana alguém ficar doente. Eu não tenho dinheiro. Aí durante 6 meses não ficou ninguém doente. Eu fui vendendo, que foi crescendo, né? Graças ao milagre que Deus fez, conseguimos fazer uma boa reserva, o que permitiu a Golden dar passos maiores, como por exemplo, comprar um hospital. Gostei da ideia. Tá, eu vi que você ficou bastante interessado, mas eu sei que você precisa consultar os outros diretores da Golden, não é isso? Pode deixar, eu converso com eles. Milton, eu não concordo. Eu também não concordo. Milton, você sabe que o dinheiro para a compra desse hospital significa o faturamento de quase um ano inteiro da Golden Cross? É muito arriscado, é uma loucura comprar esse hospital agora. E você, Cresolino? Eu concordo. E acredito que em 100 meses nós pagamos esse hospital sem nenhuma dificuldade. Eu acredito que nós podemos comprar esse hospital. Vou autorizar a sua compra, mesmo sendo contra a maioria. A compra do Hospital São Lucas foi realmente um acerto. Logo apareceu outra oportunidade: construir um novo hospital em Brasília com 80% do valor financiado pelo governo federal. Mais um presente de Deus. Surge o Hospital Golden Garden. Grandes oportunidades pareciam continuar vindo ao meu encontro. Desta vez, era para comprar um hospital que era quase uma cidade médica, com cerca de 300 médicos em Belo Horizonte. Milton, desta vez eu não consigo te apoiar. Você está perdendo a cabeça. Se amanhã você me provar que os investimentos desse negócio em Belo Horizonte são lucrativos para Golden Cross, eu rasgo o meu diploma. Cresolino, dessa vez você vai ter que me perdoar, mas eu não posso perder esse hospital. Tudo bem. Se você fizer a compra, eu estou saindo da empresa. Realmente não foi fácil administrar esse empreendimento, mas a Golden se tornou proprietária do maior hospital do estado de Minas Gerais. E felizmente, Dona Cresolina não rasgou o diploma e continuamos bons amigos. Então aí eu comecei a comprar um hospital. Comprei 17 hospitais no Brasil, 17. Eu tinha 70 centros médicos. Um gigante, mas é gigante. Sempre tem que ter um pouco de ousadia. Se eu pegar que é acomodado, não prospera. Agora tem que ter juízo, né? A pessoa tem que saber o negócio que ele está se metendo, se aquele dinheiro que ele está aplicando tem retorno. Porque, apesar de toda a minha cautela, eu cheguei a ficar quase falido, né? Há 35 anos é bastante tempo para conhecer alguém. E nos últimos 35 anos, a Golden Cross conheceu alguém muito especial. Você. E conheceu tão bem que acabou virando especialista. Especialista em estar do seu lado quando você precisa. Não é à toa que os médicos dizem: cada caso é um caso. Golden Cross, 35 anos. O importante é ter saúde.
Não, eu acho que a pessoa tem que ser um pouco ousada, porque se a pessoa se acomoda, se acovarda, passa a vida passa, ele não vai tirar proveito. Se você não se aventurar pesando os prós e contras. A técnica que desenvolvi na época da colportagem, de associar meu produto a autoridades e pessoas conhecidas, se tornou um dos segredos para a Golden Cross continuar crescendo cada vez mais. Políticos, personalidades influentes ajudaram a dar credibilidade ao plano. Golden Cross. O importante é ter saúde. Com o crescimento da Golden, cresceu também a filantropia. Afinal, o plano inicial era esse: aplicar todo o lucro em projetos de assistência social. O setor de filantropia foi muito grande na Golden. Não começou pequeno, já começou grande. Independente se é uma necessidade pequena ou grande, eles se preocupam, enche o coração de alegria. E é você, às vezes, chegar, algumas vezes eu chego um pouquinho depois dele, eu abro a porta e eu surpreendo orando. Então você vê que a pessoa está começando o seu dia colocando a sua vida nas mãos de Deus. Porque ele é muito transparente, né? Ele autêntico, então ele não mascara, né? Ele é muito bondoso, ele é muito generoso. Você está com um problema enorme na mão. Você vai a ele, cheia de pesar, e ele, pá, te dá uma solução, entende? Simples às vezes, mas que você não esperava e não tinha visto, não imaginava. Então, eu acho que é surpreendente. Ele é uma pessoa surpreendente. Aí resolvi um sábado trazê-los para a igreja. Eles vieram numa situação bastante crítica. Nesse sábado que eu estava na igreja, encontramos o Dr. Milton Afonso. Ele perguntou sobre as crianças, eu falei, essas crianças estão comigo. Aí ele falou, vamos levar alguns para a escola, Colégio Adventista, para o internato. E ele escolheu os maiores, os mais problemáticos, e que estão até hoje no Colégio Adventista, estão se formando em Direito, Engenharia, em Educação Física, e Petróleo e Gás, várias outras especialidades. Esses meninos estão na igreja, nós temos batizado e durante esses 12 anos nós temos tido apoio total do Dr. Milton Afonso. As crianças não podem vê-lo. Cai em cima dele de abraço, de beijo, onde ele está, porque elas sabem que ele é o nosso benfeitor, abaixo de Deus. E nós oramos todas as noites por ele, pela família, para que Deus dê vida longa para ele, para que ele possa continuar fazendo esse bem e salvando não só crianças, mas muitos seres humanos que têm necessitado e pedido ajuda a ele. Que Deus seja louvado através do Dr. Milton Afonso. Ô, Dr. Milton, assim, existem muitas pessoas ricas, influentes, mas pessoas que pensam só nelas mesmas. O senhor tem um desejo muito grande de ajudar as pessoas. Isso é uma questão de educação, de princípio, que eu aprendi na igreja. Desde criança, pelos trabalhos de cartas missionárias, pela Bíblia. Então, eu me sinto feliz, não somente ser feliz, mas ajudar que outros também possam ser felizes. Eu não fiquei mais pobre por isso. A experiência da minha vida, assim, quando eu faço outras pessoas felizes, eu me torno mais feliz ainda. E eu nunca deixei de comprar alguma coisa, nunca me privei de fazer alguma coisa, porque eu ajudei os outros. Paulinho, acabei de receber um fax. Eles estão oferecendo a filial da Amico do Brasil. A Amico? A segunda maior companhia de seguros de saúde do país, pai. Isso mesmo. E tem quantos associados? 800 mil e 5 hospitais.
Eles querem 40 milhões de dólares à vista. E vale a pena? A gente pode se tornar uma liderança em São Paulo e também na América do Sul. Só que não tínhamos os 40 milhões de dólares. A saída foi procurar empréstimos em bancos. Só que bancos não costumam emprestar 40 milhões de dólares assim tão facilmente. Consegui algum dinheiro, mas não era o suficiente. E além disso, as condições impostas para o empréstimo eram inaceitáveis. Vi que essa oportunidade estava realmente nas mãos de Deus. E eu resolvi esperar nele. Pai, eu tenho uma notícia maravilhosa para dar para o senhor. Sim, filho. Sabe os 40 milhões que precisamos para comprar a Amico? Sei. Lembra também que investimos tudo o que tínhamos para aproveitar os juros altos? Lembro. Pois então, pai, o resultado desses investimentos não é de apenas 40 milhões. Nós temos 60 milhões de dólares, pai. Fantástico! Mas eu tenho um receio. Será que é seguro a gente guardar todo esse dinheiro no banco? Eu tenho ouvido uns rumores. Eu tenho medo que o governo congele ou confisque o nosso dinheiro. Filho, vou ligar para algum amigo em Brasília. E me comprometo mais uma vez a dar o melhor de mim, a dar a minha saúde e a minha própria vida, se necessário for, para cumprir rigorosamente com o nosso programa de governo. Que Deus ajude o presidente da República, que Deus ajude os seus ministros, que Deus ajude o nosso povo, para que nós encontremos definitivamente a trilha do crescimento econômico e da justiça social. Obrigado, minha gente. Até um outro dia. Não há, nesse conjunto de medidas, não há nenhuma penalização aos milhões de brasileiros que ganham menos do que 5 salários mínimos ou que ganham menos do que 3 salários mínimos, aos 60 milhões de brasileiros que ganham menos do que 5 salários mínimos. Não há nenhuma penalização à classe trabalhadora e não há nenhuma penalização aos pequenos poupadores. Então ganha a sociedade brasileira, porque a gente vai ter um país com mais justiça fiscal, com mais justiça social. E perdem, evidentemente, todos aqueles que ganharam com a inflação nos últimos anos. Perdem, com certeza. E ganham, portanto, todos aqueles que perderam com a inflação nos últimos anos. A situação não mudou, não é? Os 60 milhões que eu tinha continuam perdidos. Não se preocupa com isso agora, pai. O importante é a sua recuperação. O senhor vai sair logo daqui, pai. Os exames mostraram que não foi nada sério. Graças a Deus, querido. Os médicos disseram que daqui 2 dias você já vai para casa. Isso é maravilhoso. E quanto ao dinheiro, pai? Confie em Deus. O senhor sempre disse que Ele é o seu sócio. Realmente, Deus era meu sócio. Enquanto eu estava no hospital, Ele cuidava de tudo.
Na Bahia, a irmã Dulce, a freira mais respeitada do Brasil, também tinha sido afetada pelo confisco. Ela estava igualmente desesperada. Buscando uma solução, ligou para uma amiga, Dona Leda, uma mulher que, digamos, era influente, a mãe do presidente da República, Fernando Collor de Mello. Leda, por causa do confisco, não temos dinheiro nem para comprar arroz. O que vai ser das nossas crianças e velhinhos? Sensibilizada, Dona Leda ligou para o filho. Mas, Fernando, até os orfanatos e asilos, e os velhos como ficam nessa história, meu filho? Não, Fernando. Fernando, não, eu não te criei para isso. A irmã Dulce ligou, ela está muito aflita. Então, o presidente ligou para a ministra Zélia Cardoso de Mello e ordenou. Certo. E deixa eu te explicar, Zélia. Por favor, resolve esse problema. Libera o dinheiro para os asilos e entidades filantrópicas. Certo? Obrigado. A Golden Cross era uma entidade filantrópica. Pai, aconteceu um milagre. O presidente liberou o dinheiro das instituições filantrópicas. Deus devolveu os nossos 60 milhões de dólares. A gente tem mais dinheiro do que qualquer outro banco. Por conta da situação econômica do Brasil, os donos da Amico baixaram o preço da venda para 30 milhões de dólares. Eu paguei à vista e ainda economizei 10 milhões. A Golden Cross se tornava a maior companhia de saúde da América do Sul e a quarta maior do mundo. Realmente, Deus tinha me ensinado uma grande lição. A mesma razão que fez o senhor ter um ataque cardíaco resultou num lucro de 10 milhões depois. O senhor aprendeu alguma lição com isso? Me fortaleceu mais a minha fé, que eu acho que Deus não vai, eu vou terminar meus dias, Deus não vai me desamparar. Porque aconteça o que acontecer nesse mundo, Deus não vai deixar eu ficar em situação de solvência total. Até Deus permite. E tem até um salmo aí que diz, foi bom ter passado por angústia para que fortalecer mais a fé, né? Deus usou as pessoas que eu sempre ajudei para me ajudarem. Afinal, se a Golden Cross não fosse uma entidade filantrópica, eu não teria o meu dinheiro de volta. Quando eu estava na fase mais ou menos de 14, 15 anos, eu comecei a me interessar muito por música, né? Foi quando eu comecei a tocar, na época eu tocava saxofone, era o meu instrumento principal. E meu pai, ele correu atrás, eu nem sabia disso, para tentar conseguir me colocar também no colégio para poder estudar. Como era fim de ano, ele tentou uma bolsa para mim, no IPAI também, só que não conseguiu. Meu pai não tinha condição de pagar isso naquela época. Algum tempo depois, eles ligaram para o meu pai lá da escola e eles falaram que o Dr. Milton ele tinha conseguido umas bolsas para alunos e eu passei a estudar no colégio. E foi lá que eu realmente comecei a me interessar pela música na igreja, né? Eu nem imaginava que um dia eu poderia estar trabalhando na igreja, né? Na obra e hoje aqui no Arautos do Rei, por uma bolsa que o Dr. Milton conseguiu ali através da Golden Cross, de uma pessoa que ele nem conhecia e na época eu nem fazia ideia de como isso poderia mudar a minha vida, né? Eu estava indo trabalhando com música, indo para um lado e de repente, através dessa visão que meu pai teve de repente mandar para um colégio e depois a bolsa foi o que fechou realmente a história e eu fui realmente para outro lado da minha profissão e hoje sou muito agradecido à Golden Cross, ao Dr. Milton Afonso.
Olha, o Dr. Milton Afonso ajudou muitas pessoas e eu também fui um desses beneficiados. Parte da minha graduação foi paga com dinheiro da Golden Cross, mas a minha experiência mais importante vem na pós-graduação no mestrado. Eu fiz um mestrado em teologia numa instituição católica, não adventista, com os jesuítas. É muito difícil estudar ali, primeiro porque eles são muito rigorosos na seleção e segundo porque era um ambiente teológico muito diferente do ambiente adventista. No primeiro ano eu estudei com recursos próprios, mas acabaram-se os recursos. E os jesuítas não queriam que eu continuasse estudando ali. Um superior chegou para mim e disse, eu lembro direitinho, numa terça-feira, você não continuará estudando conosco. Você não tem dinheiro, há 2 mensalidades atrasadas, não vamos mais ajudar você, você terá que sair. Você tem apenas 2 dias para decidir se continuará conosco ou não. Eu iria perder tudo que eu tinha investido. Até que eu fui à Associação Mineira Central e alguém mandou uma carta para o Dr. Milton, eu também mandei uma carta junto. Eu não conhecia pessoalmente o Dr. Milton na época, nem ele me conhecia. E a Golden resolveu, então, me ajudar, naquelas poucas horas, a financiar o restante do meu mestrado. Eu consegui, então, pela graça de Deus e a ajuda do Dr. Milton Afonso, defender um mestrado em teologia na Universidade dos Jesuítas, cujo diploma é assinado por um representante direto do Papa. E o que eu defendi ali? Uma doutrina adventista, que foi reconhecida por eles e admitida para um curso de mestrado em teologia. Se não fosse a ajuda do Dr. Milton Afonso e da Golden Cross, naquele curto espaço de tempo que eu tinha para resolver a minha situação, talvez eu teria que me demitir do seminário dos jesuítas, não concluiria meu mestrado e talvez não estaria hoje aqui dando aula de teologia no NASP. Agradeço muito a Deus por essas oportunidades e por anjos que Ele colocou em meu caminho, como o Dr. Milton Soldani Afonso. O senhor que viveu essa igreja tão primitiva ainda, tão pequena, tão tímida, e vê a igreja que a gente tem hoje, o que o senhor sente? Eu sinto uma alegria de pertencer a um povo hoje que eu posso dizer. Eu sou adventista, eu tenho essa alegria e ver essa igreja. Hoje eu me orgulho dessa igreja. O crescimento da igreja adventista na América do Sul tem sido resultado da bênção de Deus, mas recebeu uma influência muito forte da bondade, da generosidade e da visão do Dr. Milton Afonso. E como igreja nós temos uma gratidão muito especial por tudo isso. O senhor acha que esse seu desejo de ajudar a igreja, esse seu desejo de ajudar as pessoas a encontrarem a igreja, é uma forma de agradecer tudo que a igreja fez? Agradecer também que Jesus volte logo, né? Porque não tem ilusão, viu? Essa é a vida que eu tenho, né? Tem tudo. Eu viajo por países que você nem imagina. Tudo eu sonho, tudo que eu quis fazer eu faço. E Deus me dá. Então, eu não tenho vaidade desse, não vale nada. Isso aqui, esse paraíso aqui vai desaparecer. Mais dia, menos dia, não vai existir. O que eu vou levar para o céu? Não vou levar nada. Eu venho com as mãos vazias, vou voltar com as mãos vazias, né? O meu amigo sempre diz, você não se engane, caixão não tem gaveta. O que eu posso fazer para apressar a volta de Cristo? Em gratidão também por que Ele me deu, eu realmente sou extremado nisso. O Dr. Milton acreditou. Ele teve a coragem, ele teve a visão. E hoje a comunicação, principalmente através da rádio e da TV, é um dos poderosos instrumentos que a Igreja Adventista tem para levar a mensagem da esperança aqui no Brasil, na América do Sul e no mundo. Ao Dr. Milton Afonso, o meu muito obrigado. Qual é a razão, o que fez o senhor se tornar um homem rico, influente, um dos maiores empresários do Brasil? Foi um milagre, foi Deus que me abençoou. Nada vem por acaso, nada vem por acaso. Um vendedor de bilhete de loteria levou uma mensagem para ela, para minha mãe. Como diz Jeremias,
Com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Dar não é tirar daquilo que sobrar. Dar é entregar ao outro que antes era seu. Dar é o resultado de um coração grato a Deus por toda a vida e sua companhia. É se permitir ser usado, aos outros ajudar e sonhos realizar aqui. É se entregar a tudo o que Deus sonhar. É se entregar a tudo o que Deus sonhar. O senhor acha que foi o menino que vendia doces, mas acabou entregando sonhos? Eu sou uma pessoa que Deus me realizou. Se você for lá onde eu nasci, com os meus colegas, meus amigos, aquilo que fica, morria ali, sem fazer nada para ninguém, sem esperança, e Deus me tirou dali. Então, eu tenho uma gratidão a Deus que eu não posso nem calcular. E por isso que eu tenho esperança de um dia estar no céu. Ele já me trouxe até aqui, me deu tanta chance. Eu também não tenho procurado retribuir. Não é por vaidade, não. E não tirei nada, não perdi nada por isso. Pelo contrário, quanto mais eu dei, mais eu recebi. Mas decuplicadamente, centuplicadamente. Milton Afonso, o doador de sonhos, então? Um realizador. O doador é o realizador de sonhos. Deus me dá o sonho e ele mesmo me ajuda a realizar.